Olá a todos, meu nome é Matheus Castilho Santos, gerente técnico da Lallema. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Levedura em Foco com o tema Desempenho de bovinos recebendo a levedura viva probiótica com ação ruminal. Então, o tema será uso de levedura viva para ação ruminal e aqui, pessoal, eu trouxe os dados que nós temos sobre o uso da levedura. Então, assim, a gente sempre foca que a levedura também é um probiótico, então eu vou estar sempre falando a levedura viva probiótica só com o objetivo de reforçar essa terminologia. E o estudo que nós temos, a meta-análise que nós temos sobre o efeito da levedura envolve 14 estudos que foram conduzidos, compilados nessa meta-análise. São 160 observações e 1.615 vacas em lactação. Então, pessoal, nossa levedura, a levedura probiótica da Lallema, né, o Levucel, ele, como pode ser visto aqui nos dados, foi bastante estudado e essa meta-análise é um compilado de todos os dados, as avaliações em vacas de lactação. Pessoal, aqui eu estou trazendo um dado de produção de leite corrigido para gordura, tá? O que essa meta-análise mostrou? Que esses dados, né, que as vacas suplementadas com a levedura viva, ela é capaz de aumentar o desempenho, né? A média geral de todas essas 1.615 vacas mostraram que as vacas que foram suplementadas produziram um volume de leite corrigido para gordura de 35,54 quilos por dia, enquanto que os animais do grupo controle produziram uma média geral de 34,5 quilos por dia. Essa meta-análise também dividiu esse grupo de vacas, né? Vacas com menos de 100 dias de lactação ou vacas com mais de 100 dias de lactação. E o objetivo aqui foi ver se a levedura, se o benefício dessa levedura probiótica era mais concentrado no início ou no final da lactação, e na verdade os dados mostraram que o efeito do probiótico, da levedura, ela se dá ao longo de toda, né, tanto no começo como no final. O que muda um pouco é a magnitude dessa diferença, tá, pessoal? Então, primeiro ponto dessa meta-análise é que vacas suplementadas com leveduras aumentam a produção de leite corrigido para gordura, né, média geral, e tanto no começo como no final da lactação. Essa meta-análise, esse conjunto de dados também propiciou avaliar um outro item muito importante que também tem impacto financeiro no desempenho aí dos animais, que é a eficiência alimentar. Ou seja, quanto de leite corrigido para gordura produzido em relação ao que o animal ingere. Aqui, para essa variável, quanto maior a produção por quilo de matéria seca, mais eficiente é esse animal. E os dados dessa meta-análise, pessoal, mostraram que o fornecimento da levedura viva é capaz de aumentar essa eficiência. Então, se você comparar animais que foram suplementados com a levedura contra animais controle, você pode observar aqui nos dados que os animais suplementados produziram 1,75 quilos de leite por quilo de matéria seca ingerido, enquanto os animais do grupo controle produziram apenas 1,70 quilos de leite corrigido para gordura por quilo de matéria seca. Então, pessoal, veja que esse dado aqui dessa meta-análise, né, de 1.615 vacas mostram que a eficiência alimentar também é melhorada com a suplementação com a levedura viva probiótica, que é o nosso produto comercial chamado Levucel. Um outro ponto importante nessa meta-análise foi que a gente segmentou para animais com maior produção, né, 38 quilos aqui, o divisor aí de águas, vamos dizer assim. A gente olhou a categoria de animais de alta produção, ou seja, acima de 38 quilos por dia, para tentar procurar também ver se essa eficiência é aumentada em animais de alta produção. E da mesma forma, o número mostra que a suplementação com a levedura propiciou uma produção de leite de 1,85 kg de leite por quilo de matéria seca ingerida, enquanto que nos animais controles essa produção foi de apenas 1,78 kg de leite por quilo de matéria seca ingerida. Então, veja vocês que tanto a produção como a eficiência é aumentada e o número aqui de vacas analisadas é grande, então dá uma boa consistência de dado e todos os dados mostram efeito positivo, estatisticamente significativo, né? Aqui como está mostrado aqui no gráfico, tá, pessoal? Essa outra meta-análise, né? Como é um número muito grande de animais, a gente possibilitou, né, nessa meta-análise fazer uma outra segmentação que era levando em consideração o tipo de dieta. Então, assim, como que a levedura viva, né, o probiótica se comporta em dietas que eu tenho uma alta concentração de amido ou dietas que eu tenho uma alta em fibra. E o que a meta-análise observou? Que em dietas, né, ricas em amido, que você tem um desafio em questão de pH, de saúde ruminal, acidose ruminal, a levedura também é capaz de proporcionar um benefício em termos de eficiência alimentar. Animais suplementados produziram 1,66 quilos de leite por quilo de matéria seca, enquanto animais não suplementados
produziram apenas 1,58 quilos de leite por quilo de matéria seca. Então, essa ineficiência pode ser atribuída a uma questão de um desafio, um pH ruminal um pouco mais baixo para esses animais aqui do grupo controle em relação ao grupo tratado. Tudo isso em virtude da capacidade da levedura probiótica em estabilizar o pH em níveis que melhoram a questão de saúde ruminal. E, por outro lado, em dietas ricas em fibra, pessoal, o que esse dado também mostrou? Que os animais suplementados produziram 1,90 quilos de leite por quilo de matéria seca ingerida, enquanto que os animais não suplementados produziram apenas 1,86 quilos de leite por quilo de matéria seca ingerida. E aqui esse ganho ou essa maior eficiência vem de um outro benefício que comumente é atribuído à levedura viva probiótica, que é, além da manutenção da estabilização do pH, a levedura cria um ambiente de anaerobiose ou uma condição ruminal que propicia aumento, da população de bactérias fibrolíticas. E esse aumento da população de bactérias fibrolíticas capaz de resultar em maior aumento de digestibilidade da fibra, e esse aumento de digestibilidade da fibra gera uma energia, ácidos graxos, que pode ser convertido em mais leite, para cada quilo de matéria seca. Então, esse dado mostra que esse ganho, muito provavelmente esse ganho em eficiência alimentar obtido no grupo com Levucel veio da maior digestibilidade da fibra, que, por sua vez, ocorreu por um favorecimento do ambiente ruminal para as bactérias fibrolíticas, criados pela levedura viva probiótica, o Levucel aqui no caso. Então, essa ordem de magnitude aqui, só para facilitar, o animal suplementado produziu 80 gramas a mais, dietas ricas em amido, e dietas ricas em fibra, o animal suplementado produziu 40 gramas a mais de leite por quilo de matéria seca ingerida. Então, pessoal, aquela lá era uma meta-análise, os dados que eu mostrei até agora eram uma meta-análise referente a dados de animais, de vacas em lactação, em diversos ambientes aí de dieta e estágio da lactação. O nosso produto, o Levucel, ele também tem uma meta-análise também olhando para o lado do bovinos de corte, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem um conjunto de dados, essa meta-análise avaliou 15 estudos e um total de 222 animais que foram analisados nesses experimentos, animais do grupo controle e animais do grupo suplementados com a levedura viva, o Levucel. E o que esses estudos, aqui englobam um número maior de tratamentos, como vocês podem ver aqui no gráfico, o que esses estudos compararam? Então, a conversão alimentar, desses animais. Temos aqui os animais do grupo controle, os animais do grupo Levucel, que receberam só o probiótico. É um comparativo também com a monenzina, um promotor aqui, um antibiótico promotor de crescimento muito comumente utilizado, e também a combinação de Levucel, de levedura viva, com monenzina, tentando avaliar como que os dois em combinação se comportam aqui, questão de conversão alimentar para bovinos de corte. Então, pessoal, o comportamento aqui, os dados dessa meta-análise mostraram que o Levucel tem um comportamento parecido com a monenzina em termos de conversão alimentar, conforme mostrado aqui no gráfico. Então, estatisticamente falando, não teve diferença entre esses dois tratamentos, A única diferença é que aqui a levedura é um produto mais natural, é um produto amigável ao ambiente, enquanto aqui a monenzina é um antibiótico promotor de crescimento. Existe uma série de restrições, de cuidados com o uso desses antibióticos por causa de resistência antimicrobiana. Então, a única diferença fica mais na questão de um se tratar de um produto mais natural, enquanto o outro é um produto que existe algumas restrições ou limitações, enfim, com relação ao uso do antibiótico. Mas em termos de conversão alimentar, os dois se comparam, ou aqui o dado dessa meta-análise mostra que o resultado não difere do ponto de vista estatístico. Essa aqui é a mesma meta-análise, só que agora envolve a variável ganho de peso. Então, para a variável ganho de peso, nós temos um número maior de animais que foram analisados aqui. O gráfico também envolve o mesmo grupos de tratamento, controle, levedura, Levucel, monenzina e a combinação de Levucel e monenzina. Então, as barras maiores mostram os melhores resultados em termos de desempenho de ganho de peso. E aqui, da mesma forma, houve um efeito significativo quando a monenzina é utilizada em associação com o Levucel. Então, os dois usados em conjunto mostra que o animal é capaz de ter uma sinergia em termos de ganho de peso, estatisticamente diferente. Da mesma forma, para a conversão alimentar, aqui o comportamento foi o mesmo, não teve diferença entre o Levucel e a monenzina para a variável ganho de peso. Então, estatisticamente falando, e numericamente também falando, o ganho de peso foi o mesmo.
e já o tratamento controle apresentou uma redução de ganho de peso, ou seja, o não uso de nenhum desses dois aditivos aqui para esse grupo de animais prejudicou, diminuiu de forma significativa o desempenho desses animais do grupo controle. Então, assim, os dados aqui mostrando com mais detalhe, né, as dietas com monenzina, como se comportou o Levucel, né? Então, em termos de consumo, pessoal, não teve resposta significativa, então o consumo foi igual. Nas dietas que os animais comeram monenzina, o uso de levedura não interferiu, né, do ponto de vista estatístico na parte de consumo. De ganho de peso, a gente teve uma resposta significativa, uma porcentagem de melhora aqui de 3%, e do ponto de vista de conversão alimentar, 1,17% a menos de redução de consumo para o mesmo ganho de peso. Então, esses animais teve uma conversão alimentar 1,7% melhor do que o grupo controle, embora do ponto de vista estatístico aqui não foi possível mostrar uma resposta, mas numericamente falando, sim. Nas dietas sem monenzina, não houve também, da mesma forma, não houve alteração no consumo. O ganho de peso para os animais suplementados com a levedura foi 2,8% a mais, então uma resposta significativa. E aqui, a resposta em termos de conversão alimentar foi uma resposta significativa com redução de 3,2% de consumo para cada quilo de ganho de peso. Então veja vocês que esse quadro mostra que a levedura ela é capaz de melhorar tanto as variáveis de ganho de peso e conversão alimentar aí nessas combinações. Então são resultados bem favoráveis para os animais que foram suplementados com a levedura viva. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar sobre meta-análise de dados de levedura viva probiótica em bovinos de leite de corte e nos vemos em um próximo episódio do Levedura em Foco. Um abraço a todos.